Em relação aos substantivos, a gente tem que ficar atento às flexões. É claro que é inviável a gente analisar todos aqueles casos de plural e de feminino, não dá para a gente ver isso. Em geral, as gramáticas, elas detalham as situações e as particularidades, ok? Bem, o que é importante? É importante você normalmente consultar esse tipo de material e você marcar aqueles casos que são complicados. Vou te dar um exemplo de uma palavra que para mim é básica, mas que de vez em quando você encontra alguns erros, né, ou transgressões no plural da palavra cidadão, que é uma palavra que você pode usar no seu texto. A gente vê por aí muita gente falando cidadões, né? Você tem que tomar cuidado, porque o plural de cidadão é cidadãos. Simplesmente você coloca o S. Tá vendo? Tem que ligar. De vez em quando, eu já ouvi, e a gente tem que respeitar, porque a gente não pode ser preconceituoso, né, no nível linguístico. Mas eu já ouvi pessoas falando degraus, e não é, o plural de degrau é degraus. Então, fica atento a esses casos e fica atento na hora de você compor o seu texto. Eu quero conversar com vocês sobre dois casos, na verdade vão acabar se tornando três, né? Primeiro caso em que você tem substantivos compostos. Quando você tem dois substantivos na composição, que é o que acontece aqui, ó, está aqui a palavra salário e a palavra família. Quando você tem substantivo composto formado por dois substantivos, digamos que preferencialmente você deve fazer com que apenas o primeiro vá para o plural. Portanto, a gente vai compor o plural disso aqui da seguinte maneira, ó, salários, eu vou fazer questão de marcar o S com uma cor diferente, ó, salários, família. Ok, só que existem gramáticos que defendem uma outra possibilidade. Como são dois substantivos, e os substantivos, o substantivo é uma classe variável, há gramáticos que defendem que ambos devam variar. E aí a gente vai realizar, melhor dizendo, esse plural, colocando as duas palavras no plural. E aí a gente cria salários, famílias, tá bom? Bem, você pode usar a segunda, nós preferimos a primeira, mas a decisão é sua, tá bom? Acaba se tornando um caso com duas respostas. Ótimo. Agora, não é o caso de pé de moleque. Por quê? Como pé de moleque conta, propósito pé de moleque perdeu o hífen, hein, descomplicando. Como pé de moleque conta com o uso de uma preposição, quem vai para o plural aqui? Apenas o primeiro substantivo. E aí você faz pés de moleque. Combinado? Fica atento a essas regras e eu vou te passar mais uma aqui. É o caso do diminutivo plural. Como é que as pessoas, em geral, fazem diminutivo plural? Você pega, por exemplo, a palavra flor, ok? Tá aí. Em geral, as pessoas fazem o que parece mais óbvio para elas. Primeiro, o diminutivo, e aí a gente vai produzir o diminutivo da palavra flor da seguinte maneira, florzinha, e depois de fazer o diminutivo, o que as pessoas tendem a colocar? O plural, o S, para marcar o plural. Tá vendo aí? Essa é a tendência. Só um detalhe muito importante, muito importante. O fato de as pessoas falarem assim, de você falar assim, de eu falar assim, não quer dizer que haja respeito às normas gramaticais. Muitas vezes, a realização da língua é uma, mas a norma gramatical indica um outro caminho. E é exatamente esse outro caminho que eu quero mostrar para vocês. O que acontece? Para a gramática do português, isso é uma prescrição. Entenda que a prescrição é tipo uma lei, é uma norma. E aí eu te pergunto, a gente sempre respeita a lei? Já provei a vocês que não. Como é que orienta a norma do português? Ela diz que primeiro a gente tem que fazer o plural. Veja que doideira, hein? Primeiro você deveria fazer o plural de flor. Você sabe muito bem que o plural é flores. E depois de fazer o plural, você vai colocar a palavra no diminutivo. Tá aí, ó. Vou botar o sufixo, uzinha. Fica meio óbvio para mim que o S não vai poder ficar aqui no meio. Concorda comigo? Que senão fica floreszinha. Não tem nem como realizar isso foneticamente no português. Então esse S vai passar por um intercâmbio e vem para o final da palavra. O resultado disso é que nós vamos obter a forma, olha que coisa rica da mamãe. Aí, ó,
florezinhas. Só acho muito improvável que você comece a falar, o menino colheu florezinhas para a namorada. Esquisito, né? Muito esquisito. Mas é a forma que a gramática prescreve. Então, ó, vamos diferenciar. Existe um uso que é o uso da chamada norma, padrão. Esse uso nem sempre é respeitado. Muitas vezes as pessoas realizam de uma outra forma. E esse uso que transgride a norma padrão e que as pessoas realizam é o chamado uso coloquial. Combinado? E ó, isso aqui acontece com outras palavras. Quer ver? Para fechar, como é que você acaba fazendo o plural da palavra bar, por exemplo? Ah, nesse fim de semana eu fui a uns barzinhos. As pessoas falam desse jeito. Bar vira barzinho, depois barzinhos. Isso é coloquial. Deveria ser bar virando bares e depois barezinhos. Vamos combinar? Se você diz, esse fim de semana saí para barezinhos, talvez você não tenha bebido o suficiente. Ok? Um abraço, Descomplicandos. A gente continua já já.